Ao Senhor, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Meu Deus, recebe o nosso culto ao Senhor como cheiro suave às suas narinas. Meu Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa súplica, o nosso clamor. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão vindo para a tua casa, aqueles, meu Deus, que estão vindo dos seus lares para a tua casa, do seu trabalho para a tua casa, meu Deus, estende as tuas mãos sobre os seus, estende as tuas mãos poderosas sobre os teus filhos, meu Deus, fortalecendo, meu Deus, os ajudando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa. Em seguida, a nossa irmã Diaconisa Adelaide prepara também para estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o 46 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Um pendão real. Glória a Deus. Número 46. Aleluia, Jesus. Louvemos a Deus. Um pendão real nos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajoso pós em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Informado já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão. Eis que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A nossa irmã Diaconisa Adelaide, louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 63, irmãos.
Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Temos, pois, com zelo e com vigor, revestidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, se vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz,
com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. E as palmas só para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. As presbíteras Geni louvando ao Senhor Jesus também com o hino da água. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 84? Glória a Deus. Os irmãos me ajudam, amém? Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e murmurou. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás? Não disse eu, há muito já, pede, pedi, dá-te-vos-á. Pede com fé e com fé,
rocha eternal. Assim jamais o crente cai, buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade, a fome para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, fiquemos em pé. Eu quero passar para quem é de direito, para o nosso pastor, amém? Os irmãos aplaudem e exaltem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12. Vamos ver somente 2 versículos. Livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de 1 e o verso de número 2. Peço que os irmãos me ajudem. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Tópico de 3, toda a igreja lê o verso 1 e o verso 2. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem necessita de oração nesta noite? Eu e minha casa. Os irmãos têm um pedido em especial pela esposa do pastor da igreja, diaconisa Cida, pela vida do nosso irmão presbítero Williams e nossa irmã Yasmin, pela irmã, perdão, vamos lá de novo, Joyce, Pietro, tá. Nosso irmão Jorge, amém. Também peço oração pelo meu companheiro de trabalho, toda a minha equipe lá, pelo Cícero e família, amém? A igreja vai orar. Os irmãos se lembram de todos os nomes? Não, né? Mas o importante é que os irmãos vão orar e Deus já anotou cada um deles. Amém? Quero convidar o nosso irmão Jorge para vir fazer essa oração. E em seguida, vamos ouvir o nosso pastor Jean louvando ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, apresentamos a Ti, ó Pai querido, a nossa vida, a vida dos nossos parentes, nossos amigos, colegas, conhecidos,
Meu Deus, apresentamos também, Senhor Jesus, aqueles que se encontram, ó Pai querido, nos hospitais, ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nas CTIs, nas UTIs. Meu Deus, também apresentamos, Senhor Jesus, aqueles que se encontram, meu Deus, ó Pai querido, encarcerados, ó Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, aqueles que se encontram nos becos, ó Pai querido, nas vielas. Espírito Santo de vida vai libertando, ó Pai querido, transformando. Meu Deus, restaura, Espírito Santo, a saúde. Meu Deus, muda a vida, Espírito Santo, a verdade. Meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, que o seu nome seja glorificado. Meu Deus, que o seu nome seja engrandecido, ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, toma nossos pastores locais, nossos pastores regionais, nossos pastores presidentes, ó Senhor Jesus, os obreiros da obra. Espírito Santo de vida, meu Deus, a cada um, Senhor Jesus, que foi apresentado aqui os nomes, em nome do Senhor Jesus, crendo, Pai querido, no poder da oração, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Poderia sentar, meus irmãos? Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu também estou feliz com o Senhor por mais essa oportunidade aí que Ele nos tem nos dado, né? Um dia de chuva, bastante chuva hoje. Mas Deus é bom que nós estamos aqui, né? Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de deixar um louvor no altar. Um louvor bem conhecido. Glória a Deus. Deixa eu só achar ele aqui. O pastor, ele foi bem. Eu não estava esperando, não. Mas isso que a gente. Glória a Deus. Esse louvor, ele tem falado muito ao meu coração, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes a gente, por qualquer coisa, a gente se cansa, a gente se abate, aleluia. Mas hoje, Jesus tem uma palavra para o meu e o teu coração: haverá paz no vale, ainda que nós passemos pelo vale, aleluia. O Senhor nos garante que haverá paz para nós. Glória a Deus. Volta aí, meu irmão. E se você vier adorar, você adora junto conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Tu és adorado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar
vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá mais um vale pra mim, eu sei. Haverá mais um vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá mais um vale pra mim. Haverá mais um vale. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Jean é uma bênção de Deus. Né? Meus irmãos, quero convidar os irmãos para aqui me recordando. Quero convidar para fazer essa oração pela vida da casa da família da nossa família, pela vida do pai dela, segundo Fernando, secretária da igreja, nossa irmã Miriam se encontra internado, está carente e necessita da oração da igreja. Amém? Pai do Senhor, igreja, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, querido, Deus santo, Deus fiel, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que, papai querido, que livra e guarda o teu povo, Senhor. Papai querido, que nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, levantando o clamor a Ti, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, dos familiares da irmã Miriam, Senhor, do seu pai, que passou mal, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, que nesta noite, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor tem operado, Senhor, que o Senhor já tem livrado, mas continua a livrar, Senhor, continua, Deus, operando no meio deles, meu Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Deus, opera, Senhor, opera, Deus, na vida dele, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, entrar com a cura, meu Deus, que o Senhor venha fazer o impossível acontecer na vida dele, Senhor. Visita todos os familiares, meu Deus, abençoa, meu Pai, os teus servos, abençoa, meu Deus, e vai derramando a tua cura, vai dando saúde, visita o coração, visita, meu Deus querido, Deus Altíssimo, tudo aquilo que está em desordem, que o Senhor venha colocar em ordem, meu Deus. Assim nós te pedimos, meu Pai, nesta noite, Deus Rafá, o Deus que cura as feridas, um Deus de transformação e restauração. E assim nós te louvamos e já te agradecemos por esta vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero convidar, irmãos, o grupo das irmãs para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O grupo das irmãs está com a oportunidade para louvar, exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Não perca a oportunidade de adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Rosa de Saron, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. O
permaneça no mesmo lugar, por favor. Toda a igreja estenda as suas mãos para cá. Diga assim: Deus, abençoe, as mulheres. Toda a igreja diz: Deus abençoe as mulheres. E as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, a hora é avançada, mas eu gostaria muito de ouvir nosso irmão diácono Nicola louvando ao Senhor. Glória a Deus. E em seguida, nós vamos para o ofertório. Glória a Deus. Irmão Gabriel, prepara a palavra do ofertório, tá bom? Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concedeu de estar aqui na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome santo de Jesus. Os irmãos me ajudam, porque eu estou gripado e com a garganta inflamada. Os irmãos me ajudam, por gentileza. Vamos louvar um hino da harpa. Eu ia louvar um hino do Matos, mas vou louvar da harpa, o número 115 da harpa cristã. Os irmãos souberem, por gentileza, os irmãos me ajudam. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar e na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor.
Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, e na cruz, Senhor. Aleluia, Jesus. E assim quero agradecer a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Nicola. Quero convidar aqui o nosso irmão Gabriel para estar fazendo a palavra do ofertório. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Glória a Jesus, versículo 33. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Um versículo que a igreja tem decorado, mas às vezes a gente interpreta ele errado. Ou recita ele errado. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a igreja, muitas vezes no jargão, diz, e Deus, as demais coisas será acrescentada, né? Mas a gente vê no contexto dessa passagem, em que ele fala que estas coisas, estas, quando ainda mais com estas, significa o que está no contexto. Ele está falando dos pássaros, que é cuidado por Deus, está falando que o comer, o beber e o vestir é suprido por Ele, desde que buscamos a Deus em primeiro lugar, e a sua vontade, que é a sua justiça. Deus está dizendo para nós, através dessa passagem, que Ele vai nos priorizar a partir do momento que a gente prioriza Ele e os seus interesses. A partir do momento que a gente despreza a Deus e os seus interesses, negligencia isso e não prioriza, Deus também não vai nos priorizar e não priorizará o nosso interesse. Não é birra da parte de Deus. É um princípio espiritual, que Deus tem prazer em que Ele seja o cumpridor, desde que nós façamos a nossa parte. E Jesus deu a senha. Busca primeiro o reino. Ele não está falando, busca só o reino. Busca primeiro, em primeiro lugar, como a maior prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes, para buscar o reino e prioridade, a gente vai ter que abrir mão dos nossos interesses. Às vezes a gente vai ter até algum, ao nosso ver, prejuízo, perda. Mas no reino de Deus é tudo ao contrário. É perder para ganhar, é morrer para viver. E em Ageu, para finalizar, capítulo 1 e depois os capítulos seguintes, vê que o povo não estava priorizando Deus, estava deixando a casa dele de lado, estava preferindo construir suas casas, plantar para ter bastante alimento e ficar de boa. Aí a gente vê que Deus vai lá e corta, começa a dar escassez. Eles comiam, não se saciava, trabalhava, colocava a semente, mas era em saco furado. E o salário deles não prosperava, por mais que eles estavam se esforçando. É um esforço inútil, porque não tem a bênção de Deus. E não é sobre a quantidade, porque eles tinham bastante quantidade, mas é porque não tinha a bênção de Deus. Mas a partir do momento que eles começaram a construir o templo e começaram a priorizar a Deus, ele falou, desde esta hora eu vos abençoarei. E aí começam a prosperar. Isso é o princípio. Deus, ele corrige a quem ama. E ele nos chama para ofertar, priorizando a Ele e abrindo mão de tudo que é dessa terra, não em primeiro lugar, mas é a Ele. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, quero fazer só um adendo, não a palavra, mas os irmãos que fizeram Pix, a igreja, ela só tem uma chave Pix, que é atesouraria.adsm@gmail.com. Os comprovantes, os irmãos enviam para nossa irmã, creio que ela já passou o contato, né? Os irmãos que foram ofertar, dizimar pelo Pix, envia para a nossa irmã Eusemi. Acertei? Alzemi. Uma hora eu chego lá, irmãos. Neste momento, convido a DSM Cleber Tupesco a ofertar na casa do Senhor.
Quando você ofertar, oferte dando glória a Deus. E a serva de Deus, cheia da autoridade, do poder de Deus, vai dizer: Deus te abençoe. Não saia, irmão, sem ela dizer: Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Heitor, venha consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela generosidade dos teus servos, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, abre a janela dos céus para que os teus servos tenham, Senhor, Pai, mantimento na casa deles, Senhor. Obrigado, Senhor, pela generosidade. Obrigado, Pai, porque em tudo tu tem guardado e protegido, Senhor. Queremos consagrar, Senhor, esses dízimos, essas ofertas ao Senhor, para que haja mantimento na tua casa, para que venha suprir, Senhor, as necessidades da tua casa, que nada seja usado fora da tua vontade, Senhor. Está consagrado a ti para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Orado e consagrado é do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Vou pedir para o nosso irmão Heitor me ajudar, que eu vou precisar muito da sua ajuda aí. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Versículo 1 e o 2, que diz assim: toda a igreja, leiam junto, para que nós possamos entender. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu estudando, falando com o Senhor nesta madrugada, e Deus falou grandemente comigo, e no grupo hoje o irmão só veio a confirmar. E eu comecei a estudar, e eu quero somente me atentar ao primeiro verso, juntamente com a igreja. A palavra do Senhor em Romanos, Paulo vai dizer à igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra do Senhor aqui, ela vai começar, Paulo começa um pouco diferente do que ele costuma a começar as suas escritas. Aqui ele vai começar com rogo-vos, pois irmãos, ou peço-te aos meus irmãos, ou suplico aos meus irmãos. Ele
começa essa passagem com súplica, mas não uma súplica arrogante. Nós vamos ver que é uma súplica com amor, com cuidado. E nós vamos ver na parte em seguida que ele diz: pela compaixão de Deus, ou pelo amor de Deus. É uma palavra, uma frase que a gente costuma muito utilizar quando a gente está desesperado com algo, quando a gente está querendo algo ou está perto de perder algo. A gente costuma: meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pelo amor de Deus, me ajuda. E Paulo, ele começa nesse texto dessa forma: meus irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda a entregar ou a dar o nosso corpo em sacrifício vivo. Por que ele começa a falar do corpo? Abra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20, que diz assim, ó: as igrejas da Ásia vos exaltam. 1 Coríntios 6, 19, 6. Eu não sabei, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito. Então, quando ele começa a rogar e falar: irmãos, vamos apresentar o nosso corpo, é porque a Bíblia vai nos dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós sois de vós mesmo. Ou quer dizer, o Espírito Santo que habita em nós, ele não veio de nós mesmos, ele veio da parte de Deus. Verso 20, peço que a igreja leia: porque o que quer dizer? O nosso corpo, ele foi comprado por um bom preço. E que preço foi esse? Preço de sangue. Preço do amor de Cristo por mim e por você. Eu costumo lembrar que quando nós falamos do ato de Jesus na cruz, ele pagou um alto preço por nós. Então aqui nós vamos ver que o nosso corpo, ele é especial. O corpo de Cristo, ele é especial. E nós fazemos parte desse corpo. Não só como unidade, mas como comum. Às vezes, nós não entendemos e achamos que nós só somos o corpo sozinho. Muitos dizem que nós somos a igreja sozinho. E nós não somos. O corpo é quando está reunido. Por isso que Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos meus, que nós apresentamos o nosso ou vosso. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Romanos 6,13 vai dizer, livro de Romanos, capítulo 6, verso 13, quando nós se separamos agora e fazemos parte do corpo de Cristo. Os irmãos podem ler o verso 13, todos, 1, 2,
3. Quando nós começamos agora a fazer parte do corpo de Cristo, nós não mostramos mais ou não andamos mais procurando o pecado. Nós agora começa a mostrar a justiça de Deus em nossa vida. No livro de Apocalipse vai dizer que aquele que é justo se justifique mais ainda. Por quê? Porque hoje nós somos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, apresentai-vos com justiça perante o Senhor. E quando nós apresentamos com justiça perante o Senhor, nós abra Gálatas 2:20, apresentamos uma vida dedicada ao Senhor. Hoje, um dia muito corrido para os irmãos, com bastante chuva, e quando tem chuva nós sabemos que é estressante. Os homens ou as irmãs que trabalham longe, demora mais para chegar em casa. As irmãs que estão em casa, parece que a casa não para limpa. Porque se você sai na porta, quando volta tudo molhado. Então é um dia estressante. Mas mesmo assim, nós decidimos e escolhemos vir para a casa do Senhor para participar do corpo dele. Em Gálatas 2:20, toda a igreja lê para nós, por favor. Segura. Já estou crucificado em Cristo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu escolho agora não mais andar conforme eu andava, apresentando-me ao pecado diariamente. Tem uma música de Carlos Roberto que diz: eu escolho Deus todos os dias. O pecado vem, mas eu escolho Deus. Por quê? Porque eu sei que Cristo foi crucificado e eu com ele. Mas não o Cristo crucificado morto, o Cristo crucificado vivo. E continua: Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. É estressante, é cansativo. Tem horas que dá vontade de sair correndo pela nossa carne. Mas a Bíblia diz que nós somos forjados pela fé no Senhor. E se estamos aqui hoje é porque temos esperança em Cristo. E vivemos pela fé diariamente. A qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nesse versículo nós vamos ver que Cristo, ele nos amou, se entregou, agora ele vive em nós, nós vivemos para ele, escolhemos, irmão Nicola, não mais se apresentar perante o pecado, escolhemos agora não mais viver daquelas velhas práticas, vivemos agora ter uma vida renovada diariamente no corpo de Cristo. Aí nós começamos a entender
quando vivemos dessa forma, que nós somos especiais. Como? No livro escreveu nosso irmão João, a Bíblia vai nos contar que Cristo agora já não nos chama mais de servo. Por que, irmão Gabriel? Porque o servo, ele não sabe aquilo que o seu senhor apraz ou quer. Mas ele agora nos chamam de amigo. E nós, como amigo, sabemos o que ele quer. Nós agora, como amigo, temos a liberdade de conversar com ele. Temos a liberdade de desabafar com ele. E temos a liberdade de aprender com ele. Aí nós vamos ver que nós se tornamos santos. Abra a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. E quando nós entendemos, irmãos, que agora nós não somos mais servos somente, mas somos especial, porque somos amigos. Nós entendemos que agora nós se tornamos santos com Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, vai dizer assim, ó. Os irmãos podem ler. 1, 2, 3. E 16. Agora, como amigo, nós se tornamos santos, porque somos santificados por Cristo. E santificamos toda maneira de viver. O que é isso, pastor? É a maneira que andamos, a maneira que se comportamos. A Bíblia vai dizer que nós somos escolhidos pelo Senhor. O nosso irmão Augustinho, ele tinha uma frase muito conhecida, que era: pregue. Pregue mais. Continue pregando. E se preciso for, use as palavras. O que ele queria dizer com isso? Olha, você agora conhece um Cristo vivo. Um Cristo que te santificou. Um Cristo que te resgatou. Então agora, se ele te resgatou, ele te santificou, e você está mudado por Cristo, as velhas práticas se passaram. Você se tornou uma nova criatura. Então, pregar e viver o Evangelho, ele sequer precisa de palavras. Às vezes, irmãos, a gente se empolga e se anima quando nós vemos alguém que prega bonito, que fala o texto bonito, que tem a exegese do texto na ponta da língua, que sobe num púlpito, prega hebraico, aramaico, prega todas línguas que você imaginar. Porém, naquele grande dia, muitos, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, viver o Evangelho, ou apresentar um culto
culto racional é viver aquilo que você tem aprendido nas Escrituras, que é basicamente, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E quão difícil é a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Chegar aqui no culto e louvar que ama a Deus, ou pregar que a nossa vida está em Deus, sem atitude que reflete a isso, é meio incoerente, é meio contraditório. Quando nós entendemos, abre em Efésios capítulo 5, verso de número 8. Quando nós entendemos o que é um culto racional a Deus, o que nós entendemos quando Paulo vai dizer isso, nós começamos a analisar como nós temos prestado este culto. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10, vai dizer assim, ó: porque no outro tempo eras de trevas, ou em outro tempo você fazia aquilo que te convém, em outro tempo você fazia aquilo que era agradável aos seus olhos, mas agora sois luz. Irmão, o que é escuridão? Onde a escuridão tem mais aparência. Sabe onde é, pastor Jean? Aonde existe falta de luz. Se antes você era das trevas, aonde você andava e não acontecia nada, era tudo da mesma maneira, hoje você é da luz. Se você hoje é da luz, aonde você está, não tem que ter mais escuridão. O que é isso, pastor? É, aonde você anda, não tem que ter mais aquelas práticas que tinha no passado. Andai como os filhos da luz. Pode voltar lá, irmão. Eu, quando me converti, há um pouquinho de tempo atrás, hoje eu estava conversando com o meu primeiro líder dos jovens. Aí ele mandou uma mensagem e falou: pastor, quando eu vejo o que Deus fez na sua vida, eu fico muito feliz, muito contente. Aí eu respondi para ele: servo de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida. Porque no momento que eu pensei em desistir, no momento em que eu pensei em parar, eu tive alguém para me orientar. Eu tive alguém para me olhar e ter o comparativo daquilo que um dia eu poderia chegar a ser, que era uma pessoa de bem. Por quê? Porque em outro tempo eu era das trevas. Então, quando nós é das trevas, nós andamos com quem é da trevas. Mas agora sois da luz. Então, andai com quem são os filhos da luz. Andai como os filhos da luz. E eu me recordo que a gente às vezes acha que está super crente, super cheio da unção, do poder e das maravilhas. Estava buscando Deus no monte, em tudo que é lugar. E tinha um antigo expresso. Os irmãos que têm acima de 18 e menos de 30, que nem eu e o irmão Jean, nós lembra do antigo Expresso Brasil.
E eu comecei, muitas das vezes, sair e ir ali para a porta do Expresso para evangelizar. Só que ali eu encontrei pessoas do meu passado, amigos, colegas, e comecei a reatar alguns contatos, pastor Jean. Daqui a pouco eu comecei a perceber ou a notar que já não tinha muito mais prazer de ir para o monte buscar a Deus. O morro do Monte Aricanduva já ficou muito íngreme, já não estava muito. Eu já não tinha mais prazer de ir para a casa do Senhor. Por quê? Toda vez que eu ia para a igreja, eu encontrava alguém no meio do percurso e começava a falar do passado. Irmão, o Sansão, homem escolhido por Deus, homem separado por Deus, ele teve um baque, uma queda muito grande. E Sansão, ele perdeu a presença de Deus. Não foi quando ele se envolveu com Dalila. Não foi quando ele contou o segredo para Dalila. Sansão, em Juízes, salvo engano, acho que é 12, a Bíblia vai dizer que ele perdeu, foi quando ele voltou para comer o mel do leão que ele matou. E às vezes a gente começa a se perder, porque a gente começa a voltar algo que nós já venceu no passado. Revisitar algumas amizades, alguns lugares que a gente já venceu, pastor Jean. Então Paulo vai dizer: rogo-vos, apresentai-vos, culto racional. Porque agora vós são santos, verso 9, são santos, separados. Porque no outro tempo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Eu costumo dizer, irmão, que a justiça de Deus que opera em nós faz como que nós sejamos verdadeiros. E é verdadeiro conosco mesmo. Verdadeiro com você mesmo. Porque se você é verdadeiro contigo mesmo, a chance de você errar é menos. Às vezes, nós pecamos e erramos porque não somos verdadeiros. Achamos que suportamos mais do que suportamos. Ou achamos que podemos ir até mais da onde conseguimos chegar. Verso de número 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, quando nós somos verdadeiros, nós começamos a provar e entender o que agrada ao nosso amigo. Os irmãos aqui que são casados, as irmãs, sabem muito bem como agradar os seus esposos. E os maridos sabem também como agradar a sua esposa. Assim somos nós na casa do Senhor. Quando nós andamos em verdade, nós sabemos o que agrada a Deus. E sabemos o que desagrada
ao Senhor também. Então, o culto racional, irmão, é quando nós adoramos o Senhor com entendimento do que estamos fazendo, com entendimento daquilo que Deus quer. O culto não começa aqui na igreja às 7:30 da noite. O culto começa quando você abre os seus olhinhos pela manhã e começou o dia na tua casa. É fácil, pastor? Não é fácil. É difícil, pastor? Também não é difícil. Porque Deus te deu o Espírito Santo de Deus para te ajudar. O Espírito Santo que habita em você. Então nós vamos ver nesse texto 3 lições, que é, primeira, ter uma vida santa, uma vida separada. Tenho certeza que todos os irmãos aqui já passou por uma frase que é muito gostosa de ouvir, muito boa, irmão, que é: você é crente, né? Porque você é diferente. Você é crente, né? Porque você é diferente. Sempre tem algo, uma palavra amiga, tem uma palavra de ânimo. Parece que você não tem problema, você é diferente. Segundo, ter uma vida que agrada a Deus. Que é, como agrado a Deus? Fazendo a obra de Deus. Amando as coisas de Deus. Amando os filhos de Deus. E para o pastor Jean, me recordei de algo, que é, já reparou, irmão, que tem muito crente, cristão, louva a Deus porque na gleba do pêssego não tem, mas eu não fui chamado para a missão, aqui não tem, graças a Deus, ou a missão não faz parte do meu ministério. Você quer conhecer um crente salvo, irmão Heitor? É que ele tem o prazer de falar da salvação. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu só posso te oferecer o que eu tenho em mim. Eu só vou te oferecer a salvação, irmão Gabriel, porque eu tenho a salvação em mim. Eu só vou falar de Jesus Cristo para você, porque Jesus Cristo habita em mim. Eu vou falar, olha, não desista, porque eu também não vou desistir. Essa é uma vida que agrada a Deus. E segundo, e terceiro, perdão, é uma vida em verdade, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Sem Cristo em nossa vida nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Este é um culto racional. Quero que você saia daqui hoje, nesta noite, entendendo que você não veio para cá para passar tempo. Que você não veio sentar somente para mostrar para A ou para B que você é crente. Não. Você veio para cá porque você entende que você é falho, é pecador,
mas a graça do Senhor te alcançou. A misericórdia dele é contigo. E através da sua vida, a sua casa, a sua família, seus vizinhos, seus amigos, vai ver a diferença em você. E através de você, vai chegar salvação, todos esses que você ama. Porque a mudança primeiro começa em você. E você vai sair daqui hoje renovado, restaurado, pelo poder da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Amém? Deus te abençoe. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Salve, amada igreja, capaz do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para aprendermos, Senhor, um pouco mais, Pai, da Tua palavra, Jesus. Senhor, obrigada por esta oportunidade, ó Pai. Senhor, que nos leve, Senhor, debaixo da Tua bênção, ó Pai, para os nossos lares, assim como nos trouxe, ó Deus. Senhor, obrigado, e que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. Assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende as suas mãos, que é o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneça sobre cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem acredita, digam amém.